Mais uma entrevista da felicidade aqui dessa semana, já falamos de felicidade no trabalho, falamos de felicidade em vários temas e hoje vamos falar de felicidade na educação. Quem tem filho sabe qual é a choradeira, qual que é a dureza da felicidade na educação. Estamos com uma professora brava aqui, mas feliz, Carol Savioli, minha parceira já de alguns projetos. Carol, se apresenta aí, fala um pouco aí do teu empreendedorismo aí, da sua história aí na educação. Na educação. Oi, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, eu sou Carol Savioli, sou idealizadora do projeto Mercado EAD, que visa trazer inovação, tecnologia e educação para professores, educadores ou interessados aí nas áreas educacionais, né? E junto aqui com o meu parceiro Marcelo Gato, nós temos desenvolvido projetos nas áreas da felicidade, né? Deixar tudo mais feliz, tudo mais humano, porque quando a gente fala de tecnologia educacional, a humanização é extremamente importante, e a felicidade, ela entra aí para brindar isso daí. Então, eu acho que é essa apresentação aí, Marcelo, acho que é mais ou menos isso aí. Educação é dura, né, Carol? Porque eu tenho filhos de 11, 12 e 16 anos, e eles já não gostam muito da educação tradicional e falam, não é legal, legal são outras coisas. Você vê, é muito mais interessante, às vezes até a tecnologia, como nós estamos falando, e os brinquedos, os videogames, os esportes, do que a escola. Então a escola não é feliz, o professor não é feliz, o professor é bravo, e o aluno também não é feliz. Poxa, por que que são infelizes? Qual é o ponto de dor aí que faz o professor e o aluno infeliz na escola tradicional ou na escola antiga, sei lá? Eu acho que está rolando uma incompatibilidade de épocas, assim. A gente tem professores que são no ensino mais tradicional, mais comum, que estão habituados a dar aula daquela maneira lá, daquela aula de transmissão de informação, assim, sem muita dinâmica, um ensino mais passivo, para uma nova geração agora que é absolutamente ativa, ligada em tecnologias, que é rápida, é dinâmica, conseguem as respostas que querem, não precisam mais do professor para ficar passando para eles a informação. Então, rolou uma desconexão. Eu vejo os alunos assim um pouco desinteressados dos processos educativos que não convencem e que, se é para acessar informação e para conhecer coisas novas, aprender coisas novas, o aluno tem isso com facilidade. Eles são autônomos, né, Marcelo? Rapidinho eles acessam ali e descobrem a resposta para a questão que eles têm. E os professores, de certa forma, agora começaram a perceber a necessidade de adequação e de reconexão com os alunos, né? Agora eles estão vendo que é preciso alcançar os alunos. Mas você sabe onde é que está o negócio que me é a pedra no meu sapato? É quando os professores acreditam que eles não têm obrigação de ficar fazendo com que o aluno se interesse. Eles têm obrigação, sim, isso é estratégia, isso é metodológico. O professor tem que criar aulas que sejam interessantes, porque o profissional da educação e que compreende do desenvolvimento de aprendizagens é o professor, não é o aluno. Entendeu? Então, querer que o aluno se interesse por algo da qual ele não percebe necessidade ou benefício, ou não tem conhecimento de como vai ser uma aprendizagem, é você esperar dele algo que ele não pode dar. Então, o professor, sim, é responsável por rever isso, e a felicidade tem muito a ver com isso, né? Aulas interessantes e aulas felizes podem reconectar essa turminha aí. Eu acho que esse é um ponto que acontece muito na educação. Eu vejo até em alguns. Eu lembro das aulas que eu fazia, era muito legal ter joguinho, né? Vai ter um joguinho, vai ter uma competição, que é o gamification de hoje. Então, é uma estratégia aí de tornar o ensino mais atraente, mais feliz. Poxa, vamos fazer uma competição. Você falou do aluno ir atrás de onde ele vai aprender aquilo, né? Ele precisa aprender alguma coisa, ele entra hoje no YouTube, que é a nova biblioteca do mundo, ele vai atrás de onde ele quer. E essa autonomia, já falei em alguns vídeos aqui meus, falo em diversos lugares, que a autonomia aumenta muito a felicidade da pessoa, porque ela passa a protagonizar aquilo na vida dela e não ficar, que nem você falou, o aluno receptivo e o professor ali descarregando o conteúdo. Não, agora você falou um termo perfeito que encaixa muito bem na educação. Você falou protagonizar.
ser protagonista. E quando a gente fala em metodologias de ensino ativas, que colocam o aluno muito mais interessado, colocam o aluno participativo da própria construção da aprendizagem, o fundamento principal é exatamente esse, o aluno ser protagonista. Protagonizar, entendeu? Então, assim, quando ele está no centro do processo do desenvolvimento de ensino, aí ele se entrega e ele vai mesmo. Você falou tudo, isso daí é exatamente isso. Olha como se linka com a educação. A felicidade é isso mesmo, não é o que está em volta. Às vezes a gente foca num produto, às vezes a gente foca num processo, mas na verdade a felicidade é quando a gente foca nas pessoas, né? Poxa, e olha uma coisa interessante, Marcelo, quando a gente permite que o aluno seja protagonista, a gente empodera ele. Ele se sente mais seguro, ele se identifica com as coisas que ele tem conhecimento e ele sabe que ele pode também contribuir, que ele pode trazer os conhecimentos que ele tem e contribuir para a aprendizagem coletivamente. Né? E isso os professores não estão... Agora começaram a desenvolver mais, está mudando a educação, mas até um tempo atrás não tinha essa percepção de que o aluno empoderado, protagonista, seria um aluno que iria compartilhar e emergir na educação. Então, tem muito mais a ver com o que você permite com que o aluno se entregue, com a entrega, com a participação, do que efetivamente com os conteúdos, com as grades curriculares. Né? Não adianta achar que o aluno vai se interessar se nem o professor permite que ele participe daquilo ali ativamente. Você ia querer? Eu não ia, sério mesmo. É só conteúdo, né? Mas assim, você vê como é triste, né? Porque ainda existe um foco muito grande em o diploma, o Enem. Pô, Enem, eu tenho um filho no ensino médio, dá dó. É peso molar. Nossa, É não sei o que, meu. Para. Não, porque o Enem precisa, só que o Enem não precisa. Então tem um mix aí, né? De como aprender as coisas. E aí eu te lanço a pergunta: dá para mudar esse ensino? Como é que a gente muda o ensino para ele ser mais feliz para o aluno primeiro? Depois até para o professor depois. Você falou de uma coisa interessante que é a questão do Enem, né? Uma parada cultural que tem no Brasil. As escolas ficam tão preocupadas em atender o Enem e fazer os alunos passarem no Enem que elas viraram uns grandes cursinhos preparatórios de Enem. E elas deixaram de lado toda a construção humana do desenvolvimento educacional. E aonde está a felicidade, exatamente? Na construção humana do desenvolvimento do indivíduo, né? E aí, com essa cultura porcaria do Enem, que não avalia nada da educação do ensino médio, não tem como avaliar, né? Avalia grades curriculares, que prepara as escolas para virar cursinhos preparatórios. Olha a nossa cultura educacional indo para o ralo, né? Então, quando a gente pensa em inovação de ensino, a gente se volta exatamente para as questões humanas, né? Para o desenvolvimento do ser, para as emocionalidades, para as novas construções das soft skills. Olha que coisa simples que tem se falado tanto. E a educação, ela precisa voltar o olhar para isso daí, para essa abordagem mais humanista, né? E, poxa, alunos felizes com certeza vão favorecer profissionais de educação felizes, porque você imagina a gratificação que o professor tem, ainda mais um professor no Brasil que não é tão valorizado, uma das principais gratificações dele é receber um feedback de um aluno, de falar, nossa, eu consegui, eu desenvolvi, eu aprendi, eu melhorei, eu cresci como pessoa, eu tenho um propósito, eu agora estou orientado para seguir um caminho. Então, isso daí é uma transformação humana, ela está muito além do que qualquer conteúdo curricular da educação, e um professor que consegue transformar um indivíduo e transformar o ser para essas potencialidades, sem sombra de dúvidas, é um professor inovador, é um excelente professor, ele está assim no outro grau, é outra característica, ele não se mistura com os outros. É aquele que vai virar paraninfo da turma, é aquele que vai ser lembrado lá na frente, você deve ter os seus, que você lembra, eu tenho os meus, que jamais vou esquecer. E assim, e para fazer, você falou das soft skills, né? Mas o MEC, provavelmente o conteúdo previsto de cada matéria não pede para o cara desenvolver uma soft skill ou ensinar, como eu digo aqui,
as pessoas a serem mais felizes, porque o adulto feliz, ele tem um propósito, o adulto feliz, ele é protagonista, ele tem uma identidade reforçada, ele tem um mindset de que errar tudo bem, ele aprende com o erro, ele tem um mindset de colaboração. Então, todas essas soft skills que o mundo já fala, isso aqui é o futuro do trabalho, tudo, também aumentam a felicidade. E aí, como que vamos ensinar isso para os alunos? Como que... A verdade é que o MEC agora com a BNCC, que ele pediu para as escolas até 2020 se adequarem à BNCC, que ela traz exatamente isso, desenvolvimento de competências ocultas dentro das grades curriculares. Mas o MEC não falou como isso deveria ser feito. Falou, você tem que fazer, você tem que desenvolver, e aí ele fala de práticas ativas, imersivas, mas ele não falou como, ele não preparou os professores, ele meio que entregou o manual e falou, apliquem. E aí a gente tem uma série de professores em busca de metodologias e estratégias de ensino que favoreçam esse desenvolvimento, né? E aonde eles encontram isso? Exatamente nas metodologias ativas que existem pela ciência da felicidade. A gente fala sobre isso no curso de neurofelicidade educacional. Práticas ativas para que professores aprendam a desenvolver isso. Aonde mais? Nas metodologias ativas de ensino, na imersão, nas formas como o professor cria as estratégias de aprendizagem. Então, isso tem muito a ver com estratégia de ensino, e essa é uma parte complicada da educação que os professores não aprendem na faculdade. Eles não estão preparados a desenvolver práticas ativas de ensino, né? E eles precisam ir atrás de formações que orientem isso daí. A ciência da felicidade, como você bem sabe, porque você é especialista na área, ela traz muitas estratégias que dá para a gente utilizar na educação e que potencializam o conhecimento dos alunos, potencializam os propósitos, a forma como o aluno lida com as dificuldades, a forma como o aluno desenvolve a aprendizagem e as soft skills, né, que acabam sendo também trabalhadas dentro desse contexto. Mas é preciso formação, é preciso aprender a fazer. E a BNCC cobra, mas ela não te diz muito bem como é isso daí na prática. É interessante. Você falou do curso Ei, caramba! A neurofelicidade educacional, né? Poxa, isso forma ali o professor para ele tanto tornar a aula dele mais feliz, o aluno mais feliz, e prepara o aluno, poxa, se a aula funcionou desse jeito, onde eu vou atrás do conteúdo, onde eu tenho autonomia, onde eu vejo, onde que eu vou aplicar esse conhecimento matemático na minha vida ou no mundo, ele se torna uma pessoa sedenta por esse tipo de experiência, por uma experiência de laboratório, não uma experiência teórica, né? Sim, e assim, a gente então torna o aluno, ensina ele a ser mais feliz com alguns soft skills, a gente coloca o professor também numa situação de ter sua aula melhorada, o seu trabalho melhorado. Como que isso pode transformar o adulto? Como que eu quero dizer assim? Como que como que a criança pode pensar, ou o adulto pode pensar também dessa forma? Onde que eu queria chegar? Como que o ensino corporativo pode aplicar algo assim? Ó, eu, como 44 anos como aluno, como que eu devo agir como aluno também para melhorar um soft skill, ou para ser mais feliz, ou para aplicar, ou para receber um conhecimento de uma forma mais feliz? Isso tem exatamente a ver com essas estratégias que a gente está falando, que o professor utiliza, que movimentam o aluno de forma emocional. E isso é muito legal, porque aqui a gente está falando num contexto individual. Mas os professores, quando eles aprendem essas práticas dinâmicas da neurofelicidade educacional, eles aprendem ela também num contexto pessoal, individual e coletivo. Porque eles conseguem não só transformar a si mesmos e começarem a se olhar como educadores, que são transformadores de vida, que são transformadores de indivíduos, que mudam as suas perspectivas, o seu futuro, como eles também conseguem transformar o coletivo em sala de aula para que ele trabalhe de forma colaborativa, comum, em conjunto. Então, é um pensamento único. Então, através dessas dinâmicas que a gente ensina muito bem lá no curso de neurofelicidade, é possível que o professor tome nas mãos esse poder de
de fazer com que aquele aluno, com que ele está trabalhando aqui, naquela estratégia, que ele vá criando novas mentalidades, pensamentos críticos, reflexivos, vá tendo mais conhecimento a respeito do seu próprio papel no mundo, né, na sua vida, no seu futuro. E assim ele vai criando novas percepções de caminhos que ele deve seguir, de desafios que ele deve enfrentar. Olha, você quer ver uma coisa muito simples? A gente não prepara o jovem na escola para lidar com as dificuldades. O adolescente hoje chega em casa e é mãe, pai, ele não sabe lidar com os problemas, ele não sabe lidar, até mesmo o adulto, quando ele se depara com uma dificuldade, ele não sabe como reagir a ela, né? E ele não tem a compreensão de que aquela dificuldade vai se manifestar exatamente conforme ele dê esse poder para a dificuldade. Não tem aquela frase que diz: a gente deixa o problema do tamanho que a gente quer, né? Então, é esse ponto de vista, é essa forma de fazer com que as pessoas saibam lidar com coisas que são cotidianas. A gente vive isso o dia inteiro na nossa vida, seja no trabalho, na escola, na família. Se a gente aprender a lidar com esses conflitos, e não só os conflitos, mas a gente souber se posicionar com as nossas escolhas e valorizar as nossas potencialidades, aquilo que a gente sabe fazer, com certeza seremos indivíduos melhores no mundo e teremos vidas melhores e, consequentemente, mais felizes, né? Mas é óbvio que isso está absolutamente arraigado com os processos educativos, porque é a educação que tem que mostrar isso para essas pessoas. Inclusive, eu já tenho falado para todo mundo, Marcelo Gato é educador, porque o que você faz quando você leva para as pessoas esse conhecimento em lidar com esse desenvolvimento humano é um processo educativo, né? E é um educador que faz isso. Então, não é só um embaixador da felicidade, mas é uma pessoa que está educando para a transformação de vida. E olha que bom se a gente puder ter uma classe inteira de alunos que vá percebendo esse desenvolvimento, que vá aceitando as práticas que o professor aplica e cada vez mais vá se entregando para isso. Quantos depoimentos aí a gente não teve, Marcelo, nos últimos cursos que a gente fez, de pessoas que se transformaram e mudaram a vida, e mudaram os objetivos, e começaram a viver muito melhor, né? De coisinhas pequenas a coisinhas grandes. Um exemplo simples, a comunicação em sala de aula. A gente viu aí, passou por um passado aí muito recente, de aluno batendo em professor, professor não conseguindo se comunicar com o aluno. E quando ele aprende que a comunicação pode ser acessível, não violenta, que ela pode ser fácil e transformadora, nossa vida muda. Dentro de casa, com os nossos esposos e esposas, né? Com a nossa família, com os nossos filhos. Se a gente aprender a se comunicar de uma forma acessível e produtiva e fácil, né, a gente evita uma série de dificuldades e de dilemas que fazem o quê? Com que a gente tenha uma vida mais infeliz. Então, as pessoas falam, isso é coach, isso não tem nada a ver com coaching, isso tem a ver com aprender de forma educativa a se desenvolver como ser humano e lidar com as adversidades da vida e, principalmente, se jogar para poder produzir, crescer e se desenvolver, né? Que a gente foca muito no problema, mas tem também a solução, aquelas pessoas que se desenvolvem e seguem carreiras. A gente tem exemplo de alunos aí que se jogaram e estão desenvolvendo muito mais com essas dinâmicas que vêm da onde? Da onde? Da ciência da felicidade. Né? É verdade. Você vê que ela funciona muito no ambiente educacional, a ciência da felicidade, tanto que ela nasceu em Harvard, ela se desenvolveu em Yale, em Berkeley, tem universidades no Brasil já fazendo, tem o mercado EAD já colocando a ciência da felicidade para a educação, e isso, você vê como ela funciona muito na educação, né? E você tocou num ponto, eu fiquei pensando, poxa, para a gente já chegar indo para o final aqui, Carol vai dar um conselho para um professor, um conselho só para um professor e um conselho só para um aluno, para eles serem mais felizes e para eles fazerem o professor ensinar de uma maneira mais feliz e o aluno ser mais feliz como aluno. Se pudesse dar um conselho para cada um. Se eu pudesse dar um conselho, eu ia dizer ao professor que ele aprendesse a aplicar dinâmicas
ativas de ensino com propósitos de desenvolvimento humano. Mesmo que ele colocasse conteúdos no meio daquela proposta de ensino, mas que ela tivesse um viés de desenvolvimento humano, que fizesse com que aquela pessoinha, aquele aluninho, se transformasse para a vida. Para quando ele saísse dali e fosse para as próximas etapas de estudo ou profissionais da vida dele, ele se desenvolvesse, para ele parar de patinar, porque é uma realidade que a gente tem na educação no Brasil hoje. O aluno continua, sai da escola, sai de uma formação para outra patinando. Então, o desenvolvimento humano, o preparo do indivíduo para a vida, para enfrentar aquilo ali e ter coragem e sabedoria para lidar com essas adversidades e fazer boas escolhas. Eu acho que esse é meu conselho para o professor. Eduque visando também o desenvolvimento humano. E para o aluno, eu acho que eu daria o conselho para que ele se abrisse mais e se permitisse vivenciar essas experiências, porque elas transformam a vida de forma tão significativa, de forma tão poderosa, que pouco importa se o 1 mais 2, a matemática, o português, não te acrescentaram nada naquele momento, mas vai ser uma transformação de vida tão profunda que esse aluno vai ter, que ele vai pegar aquelas habilidades, aquelas competências que o professor estimulou nele e vai fazer da vida dele um sucesso. Então, a gente tem que começar a valorizar a educação humana na frente da educação curricular. Não estou dizendo que a curricular não é importante, mas a humana, ela tem que ser preponderante nesse sentido. Eu acho que é isso daí. E você deu aquele resumo que eu sempre falo da ciência da felicidade, que ela fala o seguinte: você buscar um absoluto, que é o que? Um conhecimento. Eu vou buscar aqui um diploma. Eu vou buscar um Enem, eu vou buscar entrar nessa universidade. Esses absolutos não te fazem mais feliz. Eles são importantes, todos os conhecimentos são importantes, mas não te fazem mais feliz. O que te faz mais feliz são hábitos, experiências. E aí entra o que você falou, poxa, a gente rodeou, mas falou muito da formação da identidade humana. Quando eu dou um diploma para a Carol de PhD, ela está recebendo uma beca de PhD. Mas a Carol não foi desenvolvida. Agora, se eu pego a Carol e desenvolvo ela como pessoa, não importa o PhD que ela é a melhor Carol do mundo. E aí ela vai ser mais feliz. E é uma transformação dos pés. E agora eu vou te falar uma coisa, hein, Marcelo? Nós fomos pioneiros nessa área de ciência da felicidade e educação, porque começamos a falar disso há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Agora é que a ABED começou a falar de ciência da felicidade e educação, e outros teóricos aí começaram a linkar isso com a educação, mas nós somos pioneiros nisso daí. Na época em que ninguém estava olhando para isso, a gente falou, opa, olha aí, esse negócio tem que entrar na educação acessível, na educação próxima. Eu não estou falando em Harvard, estou falando aqui no professor da escola do lado, entendeu? No professor particular, no aluno aqui da vizinhança, na comunidade. E a gente é pioneiro nisso, hein? Parabéns para nós aí. Ó. Não sei como que você foi até abrindo um pouco aqui, a Carol me chamou, vamos fazer um curso aí, vamos fazer um negócio. Nossa, fiquei muito honrado, aliás, todo convite que eu recebo, eu fico muito honrado. Mas esse foi especial, porque eu falei, vai se concretizar algo, né? E foi concreto, deu resultado. Você fala dos frutos ali, a gente fala até daqui do Rick, né? Pô, o cara voando lá com projetos de ensino, tudo. E ele falou, cara, é isso aqui que eu sempre acreditei, se desenvolveu e tá voando já não só onde ele fazia, que era o ensino corporativo, mas já com projetos paralelos. E aproveitando, hein? Então, com inscrição aberta para o curso de Neurofelicidade Educacional, que começa agora de 21 de setembro, hein? E as vagas estão saindo. Eu aviso para todo mundo lá no mercado, todo mundo sabe. Demora para escrever, perde vaga, depois fica mandando mensagem, por favor, me inclui. Estão saindo já as vagas. Comigo e com o Marcelo Gato, né? Vamos ensinar todas as outras metodologias e práticas para os professores, né, Marcelo? Já estamos na turma 2, então o pessoal ainda está nas primeiras lá, a gente já está já com a versão 2 aqui versão 2, editada, melhorada, adaptada. Super acadêmica, Carol. Carol, obrigado, deixo aí últimas palavras para você, já falamos bastante, super parceira aqui, a gente dá muita risada junto nos projetos, mas falar de felicidade e de educação tinha que ser nós dois aqui, porque a gente tem 2 projetos aí, mas o principal na área de educação, projetão. Deixo aí as últimas palavras para você, agradeço aí a audiência de todos.
Eu que agradeço o convite, Marcelo. Falar desse tema para mim é sempre muito enriquecedor, porque é o que eu acredito na educação, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que pessoas bem desenvolvidas fazem qualquer coisa que elas quiserem, né? E aí, o propósito educacional é esse no mundo, tem que ser esse no mundo, né? Qualquer um pode educar, desde que ele desenvolva e que ele auxilie pessoas a ter uma vida melhor, mais feliz, mais produtiva, em família, no emprego, no trabalho, o que seja. Então, por isso que a gente casa bem aí, porque a gente tem mentalidades e pensamentos iguais sobre a humanização das pessoas. Obrigada. E tá aí, pessoal. E me sigam, me acompanhem. E é isso daí, Marcelo. Vamos juntos. Isso aí. Carol Savioli no LinkedIn, Mercado EAD, @Mercado EAD no Instagram. Sigam aí, porque é uma melhor empresa de ensino para educadores aí do Brasil. Humanizada, com certeza, é humanizada, é isso aí. Então tá bom, Beleza. Marcelo. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.